Boa tarde, turma, tudo bem? Meu nome é Maico. Hoje estamos dando andamento a mais um projeto. Eles são gente como a gente. A nossa convidada de hoje é a nossa colega e companheira Tânia Escobar Gonzalez. Ela é educadora física, fisioterapeuta e pedagoga. Na nossa escola, ela leciona educação física, projeto de vida e protagonismo juvenil. Boa tarde, Tânia, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Eu queria desde já agradecer o convite, fiquei muito honrada em poder dividir um pouquinho da minha trajetória com vocês. O projeto de vocês é muito bonito e parabéns. A primeira pergunta, fale para nós um pouco da sua trajetória de vida, no sentido até onde você chegou nessa sua carreira, nas suas carreiras, no caso, né? Na verdade, eu tenho uma trajetória meia grande, né? Mas eu vou tentar resumi-la aí. Então, começou assim: olha, eu falo que tudo na minha vida teve um educador que me orientou da forma certa, no tempo certo, na hora certa, né? Então, acho que é por isso que eu sou tão fiel a todos os educadores e ao meu trabalho. Na verdade, foi assim, ó. Eu fui uma criança de uma família muito pobre e eu estudei em escola estadual, né? Pública, igual vocês, alunos que estão me ouvindo. Era uma escola muito pequenininha chamada Vila São Paulo, perto da minha casa. Lá eu concluí até o 8º ano. E quando eu estava fazendo educação física nesse período, eu tive uma professora, ela chamava-se Dona Elisa. Era uma pessoa assim muito querida por todos nós, porque todo professor de educação física é muito querido, né? Graças a Deus. E aí ela falava assim para mim assim, Tânia, você precisa fazer educação física, minha filha, porque você nasceu para isso. Desde aquela época, ela já percebia assim o meu amor, o meu carinho pela atividade física, pelo esporte, pela minha dedicação, pela minha liderança perante a minha turma, né? Eu participava de campeonatos, eu era uma pessoa muito ativa dentro da área da educação física, né? E assim prossegui. Aí depois eu fiz, como eu era de uma família muito pobre, as pessoas falavam para o meu pai assim, Gildo, fala para a Tânia fazer magistério, porque se ela não tiver condições de fazer uma faculdade, pelo menos ela sai habilitada a ser professora. E o meu pai, né, minha filha, faça magistério. Aí eu fui fazer magistério, mas eu não perdi a esperança de fazer a faculdade de educação física. Eu fazia o meu primeiro colegial no instituto, que a gente chama de Índia Vanuiri hoje, né? Na parte da manhã e na parte da tarde eu fazia o magistério, para não descontentar o meu pai. Mas, na verdade, a minha intenção era fazer até o 3º colegial, porque eu queria cursar, sim, a faculdade de educação física que estava guardadinha lá. E foi o que eu fiz. Só que nesse trajeto, eu digo que tudo que acontece na vida da gente é para impulsionar a gente para frente. Eu me casei. Eu me casei, tive a minha primeira, única e linda filha, né? E aí eu fui obrigada a me afastar um pouquinho do meu sonho de fazer a faculdade de educação física. Eu fui, então, ser mãe, né? Mas aí o meu casamento acabou, né? E eu tinha uma filha muito pequena, com 4 anos. Eu falei, bom, agora acho que é a hora de eu encarar a minha faculdade, porque eu vou ter que dar um rumo legal para a minha vida. Fui fazer a faculdade de educação física. Prestei o vestibular, meu casamento acabou em agosto, em dezembro eu prestei o vestibular, passei, graças a Deus, entrei, concluí minha primeira faculdade de educação física, e quando eu estava concluindo, quase no último ano de faculdade de educação física, eu encontrei uma pessoa que tinha uma academia de ginástica, e ela também falou, Tânia, vamos fazer o seguinte, faz uns cursos de ginástica e academia e vamos comigo dar aula para academia. Aí lá fui eu, né? Fui me aventurar, fiz os cursos e fui para uma academia. Fiquei 15 anos lá dentro. E aí eu fui trabalhar num clube chamado Clube dos Bancários aqui na cidade do Tupã, e eu dava aula para bancários, esposas de bancários e tudo mais. E eu encontrei uma grande amiga minha do fundo do meu coração, que eu tenho assim em grande estima, era diretora de escola, falou, Tânia, você tem que ir para o Estado, minha filha. Foi quando eu iniciei tardiamente a minha entrada para o Estado. Comecei a pegar umas aulas eventuais e me tornei professora do Estado. Prestei concurso e aí lá fui eu, né? Aí,
um belo de um dia eu comecei a assim, sentir que só a faculdade de educação física não era o suficiente para mim. Eu queria um pouquinho mais. Eu queria, além de prevenir, eu queria tratar. Foi quando começou a surgir na minha cabeça a ideia de fazer a faculdade de fisioterapia. Mas eu falo que sempre tem pessoas muito boas na minha vida. Eu tive pais maravilhosos que sempre me apoiaram, e lá fui eu. Fiz a faculdade de educação física. Saí da faculdade de educação física já com alguns pacientes e trabalhando no estado. E com muita dor no coração, eu abandonei a academia de ginástica, porque não dava para fazer as 3 coisas, né? Então, eu continuei só com as aulas no estado e continuei clinicando, que é o que eu faço até hoje, né? Aí, nesse período de tempo, eu conheci um rapaz chamado Valdir, que ele hoje é o secretário da educação daqui da cidade de Tupã. Na época, o Valdir trabalhava na diretoria de ensino. E ele falou para mim assim, Tânia, tem um projeto bacana chamada Escola da Família. Entra, você tem todos os perfis. Lá fui eu mais uma vez. Aí entrei. E só fiquei 12 anos lá. Aí eu fui transferida do projeto Escola da Família para uma cidade chamada Bastos, né? Onde eu tive a oportunidade de conhecer bastante amigos e pessoas maravilhosas, né? E nessa trajetória encontrei a diretora chamada Neuza Tognon, e aí nessa época nós nos tornamos vice-diretores. Mas para ser vice-diretores, o que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que ter pedagogia. Lá fui eu me aventurar mais uma vez na terceira faculdade. E foi assim, fiz a faculdade de fisioterapia, fiquei como vice-diretora 4 anos na Escola Parque das Nações, lá em Bastos, e agora, esse ano, eu estou no Aristides, dando aula de educação física. É uma pena que eu cheguei num período complicado, né? Eu cheguei já em época de pandemia, você sabe disso, e eu não tive a oportunidade de conhecer ainda os meus alunos pessoalmente. Eu não tive a oportunidade de estar dentro do meu ambiente sagrado para mim, que é a minha quadra de esportes. Eu fui lá sozinha para conhecer, porque a minha vontade era muito grande. Mas você sabe que um palco sem os atores, ele fica incompleto totalmente, né? E os meus atores são os meus alunos, e eu tenho fé que tudo isso vai passar e que logo, logo eu estarei lá naquele palco maravilhoso, onde eu sempre preservei com o maior carinho, maior dedicação. Eu dedico muito a minha carreira de professora de educação física, porque se eu tivesse que nascer hoje, professor, eu diria para você, eu nasceria novamente como professora e educadora física, que é isso que eu sou. A fisioterapia é uma segunda paixão, porque eu tenho a oportunidade não só de prevenir, mas também de cuidar de patologias, né? Mas eu agreguei isso tudo, todos esses conhecimentos, esses 4 anos que eu fiz de fisioterapia, para o meu ambiente de professora de educação física. Na verdade, a minha trajetória foi essa. Se ser professora é a sua primeira opção, já foi respondida. E um outro ponto que você tocou, que eu achei bem importante, que é assim, que a gente quer passar isso para os alunos também, né? Como você dá projeto de vida e protagonismo juvenil, isso fica bem claro também. Nós temos sonhos e metas, né? Mais de um, na verdade. Com certeza. Eu posso te dizer também, como eu disse para uma outra colega nossa, que você também foi uma grande vencedora. Olha o trajeto que você teve, né? Você tinha um sonho, uma meta, só que as coisas, é o que a gente fala para os nossos alunos, elas vão mudando. Sim. Né? Se tudo fosse assim do jeito que a gente queria, eu pegava aqui na estante o meu primeiro sonho e colocava aqui e atuava. Mas você tem que ter mais sonhos, mais metas. E eu observando nesse projeto, que é tão legal, né? A gente observa vocês que não é dado, é conquistado, é uma luta, né? Foi uma luta. Foi uma luta. E assim, como você pode dizer, na sua época para agora, tem mudança, né? Então, eu vejo que é um pouco mais fácil, né? Hoje, né? Para nossos alunos, né? Fala um pouquinho, então, dessas mudanças. Eu digo assim, porque hoje, e nós estamos acompanhando isso, quem é professor da rede já está acompanhando de uns 10 anos para cá, essa evolução, esse olhar para o aluno, de entender e fazer com que ele consiga se olhar, né? Consiga planejar, consiga sonhar,
consiga ter aquela capacidade de saber que nós estamos ali para apoiar, para incentivar e dizer para ele que ele pode tudo. Se ele estudar, ele pode tudo. Realmente ele pode tudo. Porque essa é uma trajetória minha, muito parecida com a deles, porque eu também sentei num banco público, de escola pública, e cheguei aonde eu cheguei. Não vou falar para vocês que foi fácil, porque não foi fácil, porque tudo tem muita dedicação, tem horas de madrugadas estudando, né? Tem horas de dedicação, tem cursos que a gente faz de aprimoramento, né? Mas nada disso, em nenhuma etapa da minha vida, é isso que eu queria passar para eles, que em nenhum momento eu pensei de desistir, de abandonar os meus sonhos. Eu também fui uma criança pobre, eu venho de uma família muito humilde, morei em casa de madeira, não me envergonho disso, pelo contrário, eu tenho muito orgulho disso. Meu pai trabalhou na roça, a minha mãe, junto com ele, enfrentaram o caminhão de boia fria, criaram 3 filhos lindos, hoje os 3 são formados, né? Cada um fez a sua profissão, eu tenho uma irmã que é dentista, e o meu irmão fez contabilidade, ele que administra a empresa que meu pai deixou. Então, todos 3 filhos, foi com muito suor, e é isso que eu quero passar para eles, que é com dedicação, que é com carinho, que eles podem contar com a gente sempre, né, que nós estamos aí, né, que essa engajada socioemocional que sirva para eles como um entendimento de quem ele é e para onde ele pode ir e de que forças ele pode arrancar para ele chegar lá. E ele chega lá, com certeza, porque se eu cheguei, né, numa época tão difícil, que a gente não tinha ainda esse olhar para o aluno, né, o olhar do tempo que eu comecei a estudar, não é tanto tempo assim, eu tenho 55 anos, mas naquela época se olhava o aluno assim, o professor estava lá para ensinar e eu estava lá para aprender. Ele não queria nem saber quais eram os meus problemas, quais eram os meus sonhos, as minhas perspectivas em relação a tudo, mas ele estava lá para ensinar e aquilo bastava isso para ele. Só que, graças a Deus, a educação evoluiu e eu fiz parte dessa evolução. E hoje eu estou aqui para dizer para eles que tudo eles podem. Tudo, tudo, tudo. Desde que tenha professores como nós, viu, professores? Que a gente incentiva, estimula, cobra, mas é o cobrar daquele pai, né? Que sabe, que consegue enxergar um pouquinho mais à frente, que já tropeçou, já caiu, já levantou e tem como experiência de que tudo na vida não é de graça. O caminho não é só de flores, tem muito obstáculo, mas a gente encontra pessoas dignas e maravilhosas que vão possibilitar essa trajetória chegar até o sonho de vocês, com certeza. Nossa, Tânia, você disse uns pontos muito importantes também. Vamos voltar um pouquinho no passado. Na sua época, na minha também, era outra metodologia mesmo. Sim. Raramente existia um professor que se preocupava, não porque ele era maldoso, era o jeito que a escola era mesmo. De era padrão, né? De saber como está o aluno, um ou outro, né? Dependendo do caso. Que era um diferencial, né? Isso, porque assim, acho que sempre o professor já teve esse papel, querendo ou não, mas como outras cobranças eram outras, né? Outra metodologia, sim, então ficava. Hoje eles têm essa oportunidade de ele ser o protagonista, de ele ser ouvido, né? Tá mais dinâmica a escola. Tá bom assim também, né? Foi o que você falou, desde em contrapartidas eles aceitem e eles vão com força, com tudo, com a gente para estudar mesmo, que é o foco. É importante essa trajetória sua, tanto que, olha o nome do projeto, eles são gente como a gente não é diferente deles. O processo é o mesmo, não é? Isso que eu achei maravilhoso no seu projeto. É passar para eles que eu não sou diferente. Eu estou numa posição diferente. É diferente isso. Mas eu sou igual a ele. Eu venho de uma família de pais trabalhadores e trabalhadores duros na vida, né? Que deu duro para chegar, mas eu tinha uns pais que eles não eram tão alfabetizados. Meu pai tinha até a 4º ano primário, que eles falavam, né, antigamente, mas ele não sabia o que ele estava cobrando.
Mas ele cobrava: minha filha, você já fez a sua tarefa, né? O seu uniforme de amanhã, porque na minha época, eu sou da época que se usava uniforme para ir para a escola, né? Então, tinha uniforme para educação física, tinha uniforme para a gente ir para a escola, e ele me ensinou a me organizar, a cuidar das minhas coisas. E olha, eu vou contar uma coisa para você. Todos os meus amigos, quase todos, tinham 3, 4 uniformes, eu tinha 2. Um que eu chegava, tirava, minha mãe lavava, e eu punha o outro no outro dia para que a minha mãe desse conta. Mas tudo isso me fez ser o que eu sou hoje. Acreditar que eu podia, que eu ia fazer o diferencial na minha vida, e eu consegui fazer, né? E hoje eu me orgulho muito de ver, assim, os meus alunos participando comigo, mandando atividades, eles gravam vídeos para mim, eles mandam. Eu fico muito feliz porque eu tenho certeza que eles estão trilhando o caminho certo. Embora eu me entristeça porque eu sei que nem todos ainda têm essa consciência. Mas eu tenho certeza que nós estamos juntos nessa trajetória deles aí, e a gente vai trazer eles para o nosso lado, e a gente vai mostrar para eles que eles sim, com esforço, com dedicação, né, eles podem chegar a qualquer lugar que eles queiram chegar. Agora, Tânia, tanto no seu processo como aluna, você também foi aluna, claro, né? Fui. Não vou nem dizer se você foi exemplar ou não, aí vamos ver o que você vai dizer agora. Me diga para mim, se tem alguma professora ou um professor que te marcou nessa sua trajetória, né, como aluna. Sim. Essa dona Elisa, que era minha professora de educação física, ela era uma pessoa que eu acho que a compatibilidade de gostos, as afinidades, né? Ela me deixou um legado de que eu teria que ser essa professora de educação física, e eu fui. Nessa época, essa professora foi muito importante na minha vida. Depois eu tive essa minha amiga, que é uma diretora, né, que é uma amiga muito particular minha, que me induziu a tomar o rumo também de ir para o Estado, né? O Valdir, que é um professor que eu tenho, assim, em estima, né? Se ele estiver me ouvindo, eu quero deixar um beijo grande para ele. E depois, tantas pessoas maravilhosas passaram na minha vida, né? Passamos muitos problemas difíceis, né? Até chegar onde eu cheguei, mas também a diretora, a Neuza Tognon, lá de Baços, também foi uma pessoa maravilhosa na minha vida. Quero deixar o meu grande beijo para ela também. A Maristela, que hoje também é uma PCNP, lá da diretoria de ensino, quero deixar o meu beijo especial para ela também. Na verdade, eu sempre tive pessoas, eu fui uma pessoa abençoada, eu sou uma pessoa abençoada, porque eu sempre tive dificuldades, mas eu sempre tive pessoas muito importantes na minha vida, que fizeram diferencial na minha vida. Mais uma coisa eu quero dizer para os meus alunos: eu sempre acreditei que eu podia. E isso fez com que eu vencesse todos os meus obstáculos. Vontade de desistir? Muitas vezes. Dedicação, tirar nota baixa. Eu levava 3 atividades no mesmo dia, tirei nota baixa na escola, cheguei a chorar, mas não desisti, não desisti. Fui atrás, procurei meu professor, falei: olha, professor, eu tô tentando nadar contra a maré aí, e ele foi uma pessoa que me ajudou muito. Eu digo isso porque quando eu fiz a faculdade de fisioterapia, eu encontrei o Dr. Miguel, que é um médico hoje, não sei se você conhece, é o meu querido, que foi um dos meus últimos, né? O Dr. Miguel, ele entendeu profundamente que eu estava com uma sobrecarga muito grande, se propôs a sentar comigo, a estudar comigo, para você ter uma ideia, né? Olha que ser maravilhoso. E ele também é um professor, é professor da Faculdade de Medicina de Marília, e é uma pessoa muito querida, muito amigo também. Então, eu dedico a minha carreira, a minha trajetória a todos esses profissionais que fizeram realmente a diferença na minha vida. E eu, hoje,
em relação a isso, eu quero fazer parte da vida dos meus alunos. Eu quero que um dia eles olhem para trás na trajetória deles, como eu estou fazendo hoje, e falar, nossa, eu tive uma professora Tânia na minha vida, que ela falou que eu podia, que eu pudesse acreditar que eu ia vencer. E eu venci. Agora, e um aluno? Será que nesse trajetória sua, teve algum aluno, um aluno que te marcou também? Uma história? Olha, muitos alunos marcaram a minha vida. Mas o último que marcou, e eu vou falar para você, uma pessoa assim que eu criei um carinho muito grande, é a Bárbara, a nossa aluninha do 9º ano. A Bárbara é o meu exemplo de determinação, porque todas as dificuldades que aquela menina tem, ela está cumprindo com a tarefa dela, ela está vencendo, ela está avançando, ela está se tornando cada dia melhor, ela é uma criança feliz, e eu me emociono tanto que eu chego a arrepiar quando ela manda os roteiros para mim, quando ela faz a parte prática, que ela manda vídeos para mim, eu chego, sinceramente, do fundo do meu coração, eu me emociono. Então, eu dedico a minha aluninha, a Bárbara, pela determinação, pelo carinho, por tudo. Para encerrar, Tânia, meio que já falou, né? Mas tudo bem, vamos retomar. E o que você pode dizer para nossas crianças, então? O que você queira falar para ela nesse momento que a gente está passando? Olha, eu quero dizer para ela que ela faça uma reflexão, porque eu sei que nós estamos passando um período atípico, né? Que eles não estão presentes, porque se estivesse lá, a gente poderia estar olhando um no olho do outro e dizendo para ele assim, olha, vai, você pode, você consegue, e na hora que você tiver dificuldade, você pode olhar para trás que eu vou estar lá para te apoiar. Mas mesmo não estando no presencial, eu quero deixar essa mensagem para o aluno, que qualquer dificuldade que ele tenha, não só eu, mas a nossa equipe todinha que está lá na escola, que nós temos uma equipe maravilhosa, de muito peso, graças a Deus, no Aristides, são amigos novos, mas eu estou, assim, aprendendo a amá-los a cada dia, pelos exemplos que eles vêm dando, pela dedicação, pelo carinho, pela vontade de fazer o diferente, o novo, dizer para eles que eles podem contar com a nossa equipe sempre, sempre. Ou no particular, ou no coletivo, ou no corredor, ou na rua, ou na escola, ou em qualquer lugar. Eu sempre estarei assim à disposição deles. É isso que eu quero deixar para eles. Muito bem, Tânia. Quero te agradecer. Imagina, fiquei encantado com a sua trajetória de vida, tá? Esse projeto está sendo muito importante, não só para nossos alunos, mas para mim também está sendo muito importante, conhecê-lo um pouco melhor também. Então, vou me despedir de você, tá? Muito obrigado mais uma vez. Obrigada eu. A gente se vê, tá? Tchau, tchau, então. E muito obrigada pelo convite e parabéns. O seu projeto é uma lindeza. A você, ao Kleber, a todo mundo que também está nessa trajetória. Parabéns, amigo. E que você também pode contar comigo, tá bom? Beijos, até depois. Beijo.